Isso é mais uma fase da Vaza Toga que mostrou como que as eleições de 2022 foi algo nunca visto antes. Aí sai essa matéria agora que é a bomba que eu quero mostrar para vocês. Exclusivo, perícia aponta fraude temporal a mando do Alexandre de Moraes. Todos eles serão obrigados, convocados e poderão receber voz de prisão. Primeiro-ministro do Japão renuncia em meio à crise política. É isso mesmo. A renúncia do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, anunciada neste domingo, marca o início de um período de incerteza política no Japão, em meio à instabilidade causada pela derrota de sua coalizão nas duas casas do parlamento. Aos 68 anos, Ishiba solicitou ao Partido Liberal Democrata que organize rapidamente uma eleição interna para definir seu sucessor. Com Hugo Mota acovardado, Câmara tem sessões virtuais em semana de julgamento do suposto golpe. É isso mesmo. A semana começou com mudanças na rotina da Câmara dos Deputados. Enquanto o Supremo Tribunal Federal dá continuidade no julgamento do suposto golpe, o presidente da Casa Legislativa, Hugo Mota, determinou que as sessões deliberativas sejam semipresenciais e permitiu que os parlamentares registrem a presença e votem de forma remota. Com a flexibilização, espera-se um esvaziamento da casa. A atitude foi vista pela oposição como um jeito de Hugo Mota se livrar da pressão pela anistia. Falando em tensão, o policiamento será mantido até o fim do julgamento de Bolsonaro no STF. É isso mesmo, segunda semana do julgamento do ex-presidente seguirá com policiamento reforçado na Praça dos Três Poderes. Desde a semana passada, o STF está cercado e vem sendo patrulhado por uma operação integrada de segurança. O efetivo que realiza a guarda do Supremo Tribunal Federal será mantido por temor dos ministros do STF de uma escalada em Brasília. Nós vamos fazer agora um rápido passeio para esclarecer algumas coisas no obscuro mundo do sistema judiciário brasileiro no período das eleições de 2022. Isso é mais uma fase da Vaza Toga que mostrou como que as eleições de 2022 foi algo nunca visto antes. A perseguição, a censura, buscas e apreensões com relatórios fabricados posteriormente, o que por si só já deveria retirar qualquer autoridade do cargo que ela ocupa, mas no Brasil não. No Brasil nós temos uma imprensa vagabunda que defende isso daí. O que eu vou trazer para vocês são algumas matérias produzidas pelo Davi Agape na fase da investigação. Então aqui nós temos Vaza Toga, a bruxa, o infiltrado e o delator. Esse é o infiltrado, esse cidadão aqui do lado, aqui, ó. Esse é o infiltrado. Esse aqui, essa é a bruxa, que já foi mencionada algumas vezes nas conversas do Tagliaferro. Aqui está o Tagliaferro, que todos já conhecem. Esta bruxa, ela não tinha uma posição oficial nem no TSE, nem no STF, mas ela se apresentava como assessora informal do TSE. O que era essa assessoria informal? Inclusive, ela coloca isso no currículo dela. Ela dava ordens para o Tagliaferro, uma pessoa que não tinha cargo nenhum, ela é amiga da esposa do Alexandre de Moraes. Ela dava ordens para o Tagliaferro para quem ele deveria seguir, quem ele deveria perseguir e evidências, deixa eu aumentar aqui que está cortando, evidências que ele deveria produzir para perseguir determinadas pessoas, tá? Aqui tem algumas conversas, uns trechos da conversa dela com o Tagliaferro. E aqui em especial tem um trecho que chamou a atenção, que ela fala da... e mais, a PF que está com esse celular é PF confiável? Aqui ela mostrando, né, que existia uma PF do Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo. Na conversa aqui se referindo ao celular de uma das pessoas que estava no grupo que sofreram busca e apreensão a mando do Alexandre de Moraes por conta de uma matéria na imprensa. O escândalo funciona assim. Pessoas estavam conversando, alguns empresários estavam conversando, e um deles disse que preferia um golpe do que viver sob o governo do Lula. Isso foi o bastante para que Alexandre de Moraes determinasse busca e apreensão na casa dessas pessoas, os maiores empresários do Brasil, certo? Só que aí depois pegou muito mal, porque ficou escancarado que ele determinou uma busca e apreensão por conta de uma matéria de jornal, onde se falava de uma conversa privada entre alguns empresários falando que preferiam um golpe
do que Lula na presidência. Parece que o Alexandre de Moraes já estava trabalhando ali para que não tivesse nenhuma reação caso não, né? Se o plano de colocar Lula na presidência desse certo. Bom, dito isso, o Tagliaferro foi e apresentou algumas evidências, provas de que o relatório foi feito depois da busca e apreensão. Aí sai essa matéria agora, que é a bomba que eu quero mostrar para vocês. Exclusivo. Perícia aponta fraude temporal em relatórios da PF que embasou a ação de Moraes contra empresários de direita. Uma perícia renomada, né? Peraí, vamos ler essa parte aqui. Documentos assinados pelo delegado Fábio Schor, aparece datado de 19 de agosto, mas metadados indicam em 29. Eu tenho Fábio Schor, mais uma vez se tornando notícia, depois de que uma perícia constata que ele colocou a assinatura dele num documento que foi feito após a busca e apreensão, mas datado antes, para justificar a busca e apreensão contra os maiores empresários do Brasil. Eu vou ler só esse trecho. Um laudo pericial solicitado pela investigação confirma que o relatório apresentado com fundamento para a operação da busca e apreensão entre empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 22 foi produzido dias depois da ação já ter sido executada. O documento atribuído ao delegado Fábio Alvarez Schor, aparece datado de 19 de agosto de 22, mas os metadados revelam que o arquivo só foi gerado em 29 de agosto, 6 dias após a Polícia Federal cumprir os mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital qualificada, ICP Brasil. As duas rúbricas de Schor inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que peritos chamam de transplante digital de assinatura. Trata-se de antidatação e ausência de autenticação inequívoca, concluiu o parecer. E aqui mostra, né, que a operação foi em cima desses empresários aí, até o Luciano Hang estava na audiência, e aqui o Eduardo Tagliaferro, quando ele apresenta os documentos. E aqui está o relatório em questão, que mostra que desse documento realmente foi fraudado. Não é uma questão de suposição. Os peritos validaram a integridade do arquivo e extraíram os chamados metadados, informações invisíveis para usuários comuns, mas que registram a impressão digital de um documento com a data exata da criação, o programa usado em alterações posteriores. O resultado foi categórico. Embora o texto traga a data 19 de 22, o PDF só foi efetivamente gerado no dia 29 de agosto, às 2h55, 6 dias após a operação já realizada. E aqui tem mais a questão da assinatura digital que foi criada. Bom, e aqui volta ela. O que acontece? Por que ela está envolvida nisso daí? Ela é a pessoa que coloca esse infiltrado dentro do grupo. O infiltrado faz print, manda para a imprensa publica, e o Alexandre de Moraes, se baseando nessa imprensa, que recebeu um print do infiltrado que trabalha para a amiga da esposa dele. Olha que loucura que a gente está vendo. Isso aqui é uma máfia. E aí produz um relatório. Aí o delegado, o nome Fábio Schor, que assina o relatório questionado pela perícia, já estava no centro de diversas controvérsias. O delegado da Polícia Federal, ele conduziu algumas das investigações mais sensíveis no STF. Esse delegado, Fábio Schor, parece que tudo que era errado que o Alexandre ia fazer, era ele que era curiosamente designado. Busca e apreensão na casa da filha do Oswaldo Estáquio, né, foi ele. Hoje em dia tem deputados federais respondendo a processos, porque denunciaram ele como possível cúmplice de alguns crimes. Então, se você denuncia uma autoridade no Brasil hoje, você vai preso, você é processado. Bom, é mais um escândalo da Vaza Toga que pode muito bem passar despercebido, a não ser, porque a justiça não vai investigar, porque a justiça está envolvida, a imprensa finge que não acontece. A única chance de nós aprofundarmos e tornarmos responsáveis as pessoas envolvidas nessa questão é através de uma CPMI. Vocês estão vendo agora, né, a CPMI do INSS, o estrago que ela está fazendo no governo. Então tudo que a gente precisa agora é de uma CPMI da Vaza Toga. Pensando nisso, eu criei o placar da CPMI da Vaza Toga. Nós precisamos de 198 assinaturas. Agora nós temos 148. Faltam 50 assinaturas. Então eu criei esse site, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Nesse site você clica aqui, ó, indefinidos, e você vai ver os senadores, aqui no placar Senado, os senadores que ainda estão indefinidos em relação à assinatura. E se você clicar aqui também indefinidos nos deputados, vocês verão os deputados que ainda estão indefinidos. Lembrando, indefinido não quer dizer que a pessoa não queira assinar.
O que quer dizer que muitas vezes ela nem sabe ainda que nós estamos buscando essas assinaturas. Porque isso acontece, isso é normal. Nem todos os parlamentares sabem que existe uma coleta de assinaturas para a criação de uma comissão de investigação mista. Então o que eu peço para que vocês façam? Clica no link que eu vou deixar na descrição, vou deixar no comentário, tá? Vou soltar em tudo que é lugar. Caso você esteja vendo esse vídeo em outra plataforma, eu vou colocar aqui para você ver, ó. É este o endereço que está aqui, que é cpmivazatoga.com.br, é esse aqui, ó. Desculpa, não é CPMI não, vazatoga.com.br. É só você digitar vazatoga.com.br e você vai abrir. Pode ser no seu celular, pode ser no seu computador. Nós pedimos que vocês entrem em contato com os parlamentares, com os senadores, que estão indefinidos, com os deputados, que estão ainda indefinidos. E peça para que essas pessoas assinem, por gentileza, assinem a CPMI da Vaza Toga. Uma CPMI da Vaza Toga, ela vai fazer algo que você não está entendendo. Ela vai trazer para ser questionada essa pessoa aqui, ó. Esta pessoa vai ser convocada. Olha, o Fábio Shor, não só o Fábio Shor, mas também a bruxa, esse infiltrado, todos eles serão obrigados, convocados e poderão receber voz de prisão. A única chance que nós temos de fazer a Vaza Toga, que aquilo que aconteceu em 2022 jamais aconteça novamente e que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas, é através disso. E tem mais. Alexandre de Moraes poderá ser convocado numa possível CPMI da Vaza Toga para prestar esclarecimentos. Então é isso. Nos ajude. Temos que focar na CPMI da Vaza Toga, coleta de assinaturas, porque a CPMI ela obrigatoriamente tem que ser aberta, diferente de uma CPI, quando se alcança as assinaturas. Um abraço. Gente, sinceramente, eu me questiono se realmente moramos no mesmo país que os ministros do STF. Vejam essa postagem que o Gilmar Mendes teve coragem de fazer no X, no 7 de setembro. Provavelmente ele estava em Portugal, não é possível. No dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Esse papinho de fortalecimento das instituições é igual em toda ditadura. Coreia do Norte, China, Nicarágua, Venezuela, é sempre o mesmo papinho. Em defesa da democracia, temos que fortalecer nossas instituições. Em defesa do Estado democrático de direito, precisamos de instituições sólidas e fortes, em detrimento de direitos e garantias fundamentais e individuais dos cidadãos. Nem que para isso aprisionemos todo o povo e nossos opositores políticos. Que conversinha, hein, Gilmar Mendes? Não há no Brasil ditadura da toga. No Brasil? Não. Quem disse isso? Tampouco ministros agindo como tiranos. No Brasil? Não, nunca se viu. O STF tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição, preservando, por exemplo, a presunção de inocência, né? E do Estado de Direito. Depende o que se entende por Estado de Direito. O Estado de Direito que eu conheço é aquele que o Poder Judiciário aplica às leis criadas pelo povo e não cria suas próprias regras. Esse Estado de Direito que vocês estão aplicando hoje, Gilmar, se chama Estado de Exceção, que é o Estado que as leis criadas pelo povo são afastadas e o Poder Judiciário se torna um tribunal de exceção, criando suas próprias regras. Eu acho que está havendo uma confusão conceitual, no mínimo aqui. Impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Retrocesso? Retrocesso é você desconsiderar a existência de um Congresso Nacional. Retrocesso é você prender para saber se deveria prender. Prender sem provas, prender pessoas que não praticaram crime, punir opiniões. Isso, para mim, é o significado de retrocesso. Mas calma, não para por aí. De repente, parece que o Gilmar Mendes não é mais ministro do STF. Ele é ministro do Lula. Olha aqui, parece que ele tem algum ministério, Ministério da Economia, algo assim. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia. Olha que discurso militante. Vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades. Ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes. Pera. Ameaça à separação de poderes? Ameaça à separação de poderes? É sério, Gilmar Mendes?
Vocês estão dizendo que anistia é inconstitucional. Vocês estão dizendo que instaurar processo de impeachment é inconstitucional. E vocês querem falar em separação de poderes. Vocês não respeitam as decisões do Congresso. Agora, recentemente, a decisão do IOF. Separação de poderes. Acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar. Tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, tentativa de golpe de Estado, com extintor, sem arma, sem exército, sem tropa, além de planos de assassinato contra autoridades da República. Onde? Plano de assassinato onde? Onde está essa prova? Mas calma, ele segue. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Democracia e liberdade do povo. Não é possível que ele tenha coragem de falar em democracia e liberdade do povo. Nós temos mais de 1.600 inocentes condenados por fatos que não constituem crime. Daniel Silveira tá preso pelo quê? Gente, em que mundo que essa gente vive? É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Opa, agora invadiu no campo que ele disse que estava defendendo. Qual? A independência, a separação entre os poderes. Ó, tá invadindo já no campo do Congresso. Ele fala em separação de poderes, mas olha aqui, tá invadindo em um poder que não é dele. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Olha esse recadinho. Nós, STF, não vamos admitir anistia. Só que deixa eu lembrar uma coisa para você, Gilmar Mendes. Anistia não é do Poder Judiciário. Já que você quer defender democracia, na democracia o poder é do povo e o povo, por meio das leis, é que governa. Isso é Estado de Direito. Por meio das leis, o povo governa e o Poder Judiciário cumpre as leis. E a nossa legislação diz que a anistia compete ao Congresso Nacional, ao povo, Gilmar Mendes. Começa pela Constituição da República, artigo 21, compete à União, inciso 17, conceder a anistia. Diz também a Constituição no artigo 48, inciso 8, cabe ao Congresso Nacional. Olha aqui, Gilmar Mendes, isso é democracia. Cabe ao Congresso Nacional a concessão de anistia. E até o Código Penal, Gilmar Mendes, diz que cabe anistia. A anistia está prevista na Constituição e no Código Penal como causa de extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Olha só, pela anistia. A anistia tem previsão constitucional e legal. E segundo a Constituição, compete ao povo decidir sobre a anistia e não ao Poder Judiciário. Então, Gilmar Mendes, se o STF quer proteger a Constituição, permita que o Congresso Nacional decida ou não pela anistia. Cabe ao Congresso Nacional e não ao STF. E se o STF invadir este campo, isso é um retrocesso, Gilmar Mendes, e não preservar o direito constitucional do Congresso. Mas agora, eu quero lembrar os ministros do STF desse senhor aqui, ó. Eugênio Raul Zaffaroni. Esse cara aqui, ele, o papa do direito penal na América do Sul. Esse cara, ele tem a chamada teoria da tipicidade conglobante, tá? Isso aqui é só para lembrar os ministros do STF que não há como um comportamento ser ilícito se ele está amparado pela norma. Não tem como um comportamento ser antijurídico se ele está amparado no ordenamento jurídico. Ou seja, não tem como dizer ser crime querer anistia, ser crime querer impeachment de um ministro, se a previsão desse instituto no ordenamento jurídico, como eu acabei de mostrar. Então, se por algum momento
vocês quiserem pensar em criminalizar pessoas que estão se manifestando querendo anistia, pessoas que estão se manifestando querendo impeachment de ministro, não esqueçam desse cara aqui, que vocês estudaram por ele, que vocês respeitam. Esse cara é o maior nome do direito penal da América do Sul, se não do mundo. Esse cara é respeitado no mundo, o famoso Zaffaroni. Não existe crime se o comportamento está amparado no ordenamento jurídico, tá? Lembrem disso. Gente, essa postagem do Gilmar Mendes é realmente uma vergonha ver um ministro da Suprema Corte se manifestar dessa forma, indo contra a atividade do Congresso Nacional, que é legislar sobre anistia, discutir sobre anistia, da mesma forma o Senado discutir sobre impeachment de um ministro. Tudo isso tem amparo constitucional. Constituição que está acima do STF. A Constituição que institui o nosso Estado, institui os poderes. O STF merece respeito à Constituição e não o contrário. Em um país que diz preservar o Estado de Direito, deve respeitar as leis e a Constituição. Quando o Poder Judiciário não aplica mais as leis criadas pelo povo, o nome disso é Tribunal de Exceção. Aquilo que a Constituição proíbe, a Constituição veda, proíbe juízo e tribunal de exceção, que é o Poder Judiciário, no caso o STF, desconsiderando as leis e a Constituição e criando suas próprias regras. Isso é na contramão do Estado de Direito. O Estado de Direito é totalmente o contrário. É o Poder Judiciário aplicando a lei criada pelo povo, que é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer anistia? Cabe ao Poder Judiciário, segundo a Constituição, na separação entre os poderes, respeitar a competência, a atribuição do povo por meio do Congresso Nacional. É assim no Estado de Direito, gostemos ou não, Gilmar Mendes. No Estado de Direito, as leis são criadas pelo povo e não pelo STF. Eu sou Jeffrey Chicchini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.